A cada dia nós deparamos no nosso circuito natural aí de trabalho, casa, etc., muitos empreendimentos imobiliários em desenvolvimento, muitas obras. Mas isso é desenvolvimento ou é uma concentração regional? Será que a construção civil acompanha o crescimento populacional? É uma dúvida que todos têm, porque dependendo de onde nós circulamos, as coisas estão emergindo. Hoje nós vamos esclarecer esse tema aqui no nosso canal WBC com o Pedro Zogby, que é presidente da Zogby Engenharia e Construções. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui, é bom tê-lo conosco sempre. Então conta um pouco para o nosso público sobre a sua história profissional aí de vida, mas obviamente resumindo as 8 páginas do currículo. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, prazer em estar aqui novamente com você. Obrigado. Então, nós começamos a nossa carreira como engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie. Depois eu fiz um curso de administração de empresas também, na própria Universidade Mackenzie. E comecei a trabalhar no início como engenheiro de obra numa empresa de grande porte em São Paulo e atuando em vários cargos e me tornando diretor de obras dessa empresa. Posteriormente, eu fundei a Zogby Engenharia, de onde nós já construímos mais de 1,5 milhão de metros quadrados. 1,5 milhão de metros quadrados. Tanto na é um área, legado, né, Pedro? É bastante coisa já. Ô Pedro, mas qual é a causa do déficit habitacional? Realmente a causa principal é a desigualdade social. A desigualdade social é o top do problema. E em função disso, o que acontece? A política habitacional nunca ela alcança os objetivos da transformação social de uma forma que as pessoas possam melhorar a qualidade de renda e, com isso, poderem começar a adquirir algum imóvel de alguma outra forma. Claro. Nós temos também um outro problema, que é o êxodo rural, que ainda continua havendo no país. Com o aumento da urbanização, começa a haver a especulação imobiliária. A especulação imobiliária nas cidades faz com que as pessoas mais carentes saiam das áreas centrais e se afastem. Cada vez mais. Cada vez mais. E com a ausência também do crédito suficiente para que as pessoas possam adquirir os imóveis. Quer dizer, o crédito, hoje os juros continuam sendo altos para essas pessoas. Isso não é só para São Paulo, é no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Qual é a situação do Brasil? Porque nós temos núcleos, nós temos polos de alta densidade e temos regiões mais... O Norte e o Nordeste são os mais sofridos. São, né? Claro, sempre né? Continuam... É uma pena. Na porcentagem, realmente, o Norte e o Nordeste são as regiões que mais sofrem essas desigualdades, né? Essa desigualdade social, principalmente, e o déficit na moradia. E como resolver esse problema habitacional? Então, tem algumas formas de resolver além... Então nós temos. Vamos falar aqui, vamos colaborar com os nossos governantes. Nós temos como resolver isso de algumas maneiras, né? Melhorar a política social para que transforme socialmente as pessoas, para que possam atingir um nível melhor de renda. Com isso, eles vão poder ter acesso ao crédito e poder adquirir casas. Uma outra forma que você consegue fazer é investir mais do que o governo federal investe nesses programas de moradia. E, por exemplo, como eu já havia falado anteriormente, nesses próximos 3 anos, e desde 2023 a 2026, vai ser investido 394 bilhões, se junto com a iniciativa privada e com algumas ONGs que poderiam participar, e mesmo empreendimentos privados, se você atingir, por exemplo, 1 trilhão até 2033, você resolve o problema do déficit habitacional. Mas teria de ter um apoio da iniciativa privada. Também. Esse 1 trilhão geraria, para você ter uma ideia,
de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, geraria em torno de 480 bilhões de investimentos na cadeia produtiva. Olha só. Você geraria 2,5 milhões de empregos por ano a mais. Você teria receita de impostos em torno de 127 bilhões por ano a mais. E o PIB aumentaria 2,1%. Ao ano só da construção civil. Isso é uma forma, quer dizer, aí você reduziria, mas é meio empírico. Tá. Temos outras formas também que você pensar, porque aqui no Brasil nós temos 18 milhões de imóveis vazios. 18 milhões? 18 milhões. Tem a ver com alguma desapropriação, tem a ver com abandono, a exemplo do que aconteceu lá no Morumbi com relação a Paraisópolis, que muitos imóveis estão abandonados. Olha, na verdade, o que a gente tem isso é segundo o próprio IBGE, 7 milhões são imóveis de uso esporádico, que seriam as residências de campo, residências de praia. No Brasil inteiro são 7 milhões. E vazios, muito alto. E vazios são 11 milhões, entre imóveis públicos e privados. O que isso poderia você, fazendo uma mini reforma urbana, fazer com que, por exemplo, incentivasse o aluguel desses imóveis, reduzindo o IPTU dos proprietários em função de promover um aluguel que seja social. Um aluguel social reduz o IPTU e a pessoa consegue pagar perto dos polos de desenvolvimento, que é as regiões mais centrais. Essa é uma forma. Os próprios imóveis públicos também poderiam ser destinados ao aluguel social. E com isso você conseguiria reduzir bastante, porque nós temos 11 milhões de imóveis disponibilizados. Mas você sabe de uma coisa, Pedro? Os nossos amigos, como nós fazemos parte da Associação Paulista Viva, que cuida aí da integridade, da inovação da Avenida Paulista, os nossos amigos aqui do município, das subprefeituras, né, que inclusive são pessoas muito proativas, sempre comentam que tem um volume muito grande disponível de habitações para as pessoas menos favorecidas que estão na rua, mas que existe uma ação contundente para tentar convergir, para tentar convencer essas pessoas vamos dizer, de aceitarem esse acolhimento, mas mesmo assim a grande parte não aceita, porque precisa se submeter, obviamente, a processos de regularidade, comportamentais, uma série de coisas, e eles preferem continuar, vamos dizer, nessa situação de rua. Então, isso tem os dois lados, né? Você entende? Quer dizer, na verdade, nós estamos muito distantes, então, dessa solução das questões de habitação, é isso? Estamos distantes. O que você falou é bem lembrado. Aqui em São Paulo nós já tivemos um plano onde as construções habitacionais de baixa renda eram construídas ao lado de onde existiam as comunidades. Isso foi iniciado pelo governo do Mário Covas, com Caixa Econômica Federal. E o que se elaborava naquela época? Era construído primeiro umas residências, umas moradias ainda para que as pessoas mudassem ao lado, mas eram imóveis mais simples, praticamente alojamento, desalojando essas pessoas das comunidades, morando ao lado, e aí, ao tempo que ia se construindo, ia se educando essas famílias para como viverem em sociedade e em condomínio. Tá, tem lógica. Isso foi evoluindo e deu alguns bons resultados em algumas regiões de São Paulo. E no setor, vamos dizer assim, de desenvolvimento de condomínios, de alto luxo, está em franca expansão, né? Alto luxo, principalmente, está em franca expansão em São Paulo, principalmente. Em São Paulo e várias cidades também do sul, e regiões de praia, como Camboriú, por exemplo. Camboriú já está lotado, não tem mais o que desenvolver. É verdade. Né? E com preços altíssimos, é verdade. Como aqui em São Paulo, na região dos Jardins, região próxima ao Ibirapuera, Brooklyn,
Tatuapé também tem áreas com valores bem valorizados. Higienópolis está voltando a crescer novamente nas áreas que... E o que ocorre é que as pessoas de renda mais alta continuam preferindo morar mais próximas, num núcleo mais próximo. Essa é a realidade. Ok, então a nossa síntese de tudo isso é que a máquina pública não tem, neste momento, vamos chamar assim, né, condição de solucionar o problema habitacional, por mais que se promulgue que está sendo feito um monte de coisa, que mais 6 milhões de pessoas estão sendo habitadas, é um processo a longo prazo, até porque o crescimento populacional é maior do que a velocidade com a qual esse desenvolvimento estrutural acompanha. Então, agora, como trazer a iniciativa privada para ajudar? Só por instituições como ONGs, etc. e tal, porque, infelizmente, e culturalmente, talvez, não haja essa mobilização, né, Pedro? É isso. Na verdade, tem que haver realmente uma comoção social para que as coisas evoluam. É verdade, é verdade. Então vamos contar com a boa fé, com a capacidade humana para entender que tem ainda muita gente morando nas ruas, muita gente passando fome. Não estamos aqui fazendo nenhuma demagogia ou apelo para que isso seja colaborativo, mas assim como a gente falou em vários capítulos nossos de ESG, tirar essa vida dura das ruas não deixa de ser um movimento para a gente refletir muito. Pedro, muito obrigado por tê-lo aqui conosco, é um grande prazer sempre e esperamos em breve voltar a conversar. Obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando e teremos sempre notícias importantes, relevantes, para que vocês possam acompanhar e tirar algum tipo de proveito desses conteúdos. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado a você e obrigado a todos por nos ouvir aqui e procurar entender e ajudar a resolver os problemas que nós temos ainda no país. É isso aí, vamos adiante.